apóstolo Paulo está dizendo, sabe qual é o problema? Porque você pode ter uma couraça, você pode ter um cinto, mas se você não tiver calçado, firmado, pé fala de firmeza, pé fala de instabilidade. É o apóstolo Paulo dizendo, vocês vão andar em alguns ambientes, vai ser necessário você estar calçado. Vocês vão passar por alguns ambientes que não serão favoráveis, mas é necessário que os teus pés estejam calçados. E não é com qualquer sapato não, não é com qualquer bota não, é com a preparação. É alguém que está pronto ou preparado para algo. É eu estar preparado para entrar em alguns ambientes. O evangelho não muda todos os ambientes. Nós queremos que os ambientes mudem, mas o evangelho não muda ambiente, o evangelho muda você. E você muda o ambiente. Quero compartilhar com vocês é o 14 ainda, não é o 15, verso 15, perdão. Mas eu vou ler o 14, para ele não ficar com ciúmes do 15. Vou ler o 14, senão ele fica com ciúmes do 15, né? Está escrito assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão. Ao quê? Prontidão. Algumas versões, preparação do evangelho da paz. Verso 13, volta um verso aí, ó. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a preparação, a minha versão, a prontidão do evangelho da paz. Diga: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Pode se assentar. Deus, ele é tão fiel. Eu tenho passado esses dias e visto o quanto que Deus tem feito nas nossas vidas através dos cultos de quinta-feira. Os cultos de quinta-feira têm sido um marco na nossa história. Tem feito a gente refletir durante a semana aquilo que está sendo liberado para nós nas quintas-feiras. Hoje falar da sandália do Evangelho da Paz, ou da preparação, é algo de extrema importância. E eu fico, todas as vezes, eu não sei vocês, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a fazer algumas perguntas e parece até loucura. Eu entro muito dentro da história. Eu imagino que ninguém começa colocando a roupa pelo sapato, né? Uma loucura, né? Acho que o sapato se coloca por último. Ninguém também, pastor Rafael, começa colocando a roupa pelo cinto. Aí o apóstolo Paulo, quando ele vai narrar a armadura, ele vai falar: olha, eu quero que vocês se revistam de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela sai da nossa lógica. Então essa aqui é uma armadura espiritual. Vocês vão colocar a armadura de Deus para que vocês consigam ficar firmes no dia mau. Aqui há uma afirmação. Se você vai ficar firme, é uma condição. Mas que o dia mau vai acontecer, é uma afirmação. Aí ele está dizendo, a condição é uma afirmação. A condição é vista para ficar firme. Condição, eu só vou ficar firme se eu tiver revestido. Agora a afirmação, o dia mau vai chegar. Ele chega para todo mundo. Talvez essa semana você teve na semana um dia mau. O dia que você não programou, o dia que saiu do teu controle, o dia da notícia ruim, o dia da tempestade e o dia da volta de Cristo. Esse dia mau vai chegar, aonde a Bíblia fala que a lua irá sangrar, irá ficar vermelha. O dia mau, a escuridão irá bater a nossa porta. Aí o apóstolo Paulo fala: eu tenho uma condição para você ficar firme nesse dia. Revista da armadura de Deus. É tão interessante que a gente fala de guerra espiritual, a gente acha que guerra espiritual é eu pegar uma espada e sair lutando, né?
o apóstolo Paulo vai dar a espada por último. Ele não te dá a espada para você lutar. Ele primeiro se preocupa em se defender. Porque dos utensílios, só um é de ataque. Só a espada é para atacar. E os demais? Se defender. Por isso que o apóstolo Pedro fala: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir está calçada a resistência, alguma coisa forte, alguma coisa preparada. Alguém que está preparado para os ataques do adversário. Todos nós somos atacados. Nós temos mania de ter pessoas como adversário. Não é pessoas, não é carne nem sangue, são potestades. Só que de fato o diabo usa pessoas. Então, por ele usar pessoas, nós achamos que as pessoas são os nossos adversários. Então nós nos armamos para atacar. Se falar comigo, eu já vou responder. Eu já vou preparado. Diz que a melhor arma de defesa é o ataque. Então nós estamos sempre preparados para atacar. E quando Deus fala, eu quero que vocês se revistam, usando a boca do apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: eu vou te ensinar a resistir. Quem gosta de luta, já dizia Rock Balboa, né? O forte não é o que bate, mas é o que aguenta as pancadas. Então, quando eu olho para o evangelho, eu não estou preocupado com quem está correndo, demonstrando força, com quem está vaidoso. Não. Eu estou preocupado com quem está correndo, com quem está demonstrando força. Não estou olhando para ele, mas preocupado, porque esses estão mais preocupados em chegar rápido do que chegar. E mais valoroso do que chegar rápido é chegar. Independente da posição, eu quero entrar por aquelas portas celestiais. Eu quero ouvir uma voz dizendo: entra para o gozo do teu Senhor. Foste fiéis no pouco, agora no muito eu te colocarei. Então não é sobre correr, é sobre conquistar, é sobre permanecer. Tem gente que começa bem, mas chega no meio, está fraco, debilitado, não consegue mais. Correu. Nós temos um futebol de sexta-feira, algumas pessoas que são acima do peso. Lá só existe iPhone Pro e iPhone Pro Max. Que é isso, pastor? É ruim Pro e ruim Pro Max. Então lá eu fico bom, porque eu sou eu sou o iPhone, né? Pro Max vai descendo o nível. Então eu sou um rei. Só que eu começo jogando no primeiro jogo uma velocidade, irmão. Eu tenho uma bombinha Berotec que eu tomo assim, ó, pá! É a mesma coisa de tomar o Red Bull da asa. 15 minutos de jogo. O reino de Deus é a mesma coisa. Não corra não. Tenha pressa de chegar em lugar nenhum não. Jacó disse para Esaú. Esaú falou: vamos rápidos. Vamos encontrar o nosso pai. Ele já está velho. Jacó disse: opa, vá com seus cavalos. Eu vou no passo do boi. Qual é a lógica? Cavalo corre, boi vai devagar, mas é constante. Aí ele diz assim: eu vou no passo do boi, porque quem vai comigo? O meu rebanho, a minha família. Você não pegou. Tem gente correndo e largando um bocado de gente para trás. Tem gente querendo chegar no topo, abandonando tudo para trás. Acabou o casamento, acabou a empresa, acabou a família, acabou o ministério. E Deus está dizendo: é melhor devagar. Eu vou, mas minha esposa vai comigo. Eu vou devagar, mas meus filhos vão comigo. Eu vou devagar, mas a igreja que eu pastoreio vai comigo. Eu vou devagar, porque o evangelho é resistência. Está totalmente ligado. Aí quando eu olho para o apóstolo Paulo, ele é louco. Pastor André, ele é louco. Porque ele fala: coloca o cinto. Oxe, eu começo vestindo pelo cinto, é? Agora coloca a couraça para proteger um dos órgãos vitais, importante, o coração. Aí, qual é a lógica? Vamos botar o capacete. Aí ele pula o capacete. Agora você vai colocar sandália. Aí eu fiquei pensando na minha sala: rapaz, o sapato eu boto por último.
Aí ele vai dar um nome para a sandália, porque a sandália não é só bela. Ele está dizendo, antes de eu colocar na sua mão escudo, antes de eu colocar um capacete, por quê? O que o escudo faz? Protege dos dardos. Aqui, ó. Não vai atingir. Antes de eu te dar um escudo, eu vou te dar uma sandália. Mas o pé não mata ninguém, não é um órgão vital. O que tem a ver o pé? Não, o pé nem precisa. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, sabe qual é o problema? Porque você pode ter uma couraça. Você pode ter um cinto. Mas se você não tiver calçado, firmado, pé fala de firmeza, pé fala de instabilidade. É o apóstolo Paulo dizendo, vocês vão andar em alguns ambientes, vai ser necessário você estar calçado. Vocês vão passar por alguns ambientes que não serão favoráveis, mas é necessário que os teus pés estejam calçados. E não é com qualquer sapato não, não é com qualquer bota não, é com a preparação. É alguém que está pronto ou preparado para algo. É eu estar preparado para entrar em alguns ambientes. O evangelho não muda todos os ambientes. Nós queremos que os ambientes mudem, mas o evangelho não muda ambiente, o evangelho muda você. E você muda o ambiente. Eu vou repetir, o evangelho muda você. E você muda o ambiente. O evangelho não muda todos os ambientes por onde eu passo, mas ele muda a forma como eu caminho nesses ambientes. A primeira coisa que eu quero contribuir com vocês essa noite: existem ambientes que tentam roubar a tua paz. Quem já entrou em ambiente, em casa, em local, em reunião, e diz assim, rapaz, eu saí perturbado. Eu saí daqui, eu entrei de uma forma e eu saí de outra. Pastor, por que aconteceu isso? Porque você entrou e não estava preparado. Porque ele não manda você calçar no meio da guerra, ele manda você se preparar para a guerra. O problema é que nós achamos que o inferno não trabalha. O problema é que nós achamos que o inferno, você acorda, não ora, sai de casa, assiste o Marcão do Povo, vendo só desgraça, a pastora é alimentado com tudo que não presta, já sai de casa perturbado, já recebe o telefonema 8h02, 8h02 o telefone toca, cobrança, porque até 8 horas eles não ligam, depois 8h02. Qualquer ambiente que você entrar vai perturbar a sua vida, porque o diabo sabe como trabalha para tirar a tua paz. Aí você não está preparado. Eu brinco, mas fala a verdade, eu sou uma pessoa que não sei ser pega de desprevenido. Eu não sei ser pega. Vocês olham esse gordinho e falam, pô, esse gordinho é da hora, né, mano? Tem mulher que olha e fala, eu queria casar com esse gordinho. Será? Não, né? Será, velho? Acho que não, né? Tem umas senhoras aqui na igreja que eu amo de paixão, e as senhoras gostam de mim, não só as senhoras, os senhores pegam a minha bochechinha, falam, pai, esse menino é tão fofinho. Se tu comprar, tu vai descobrir que não tem essa fofura. Porque eu não sei ser pego desprevenido. Todas as vezes que eu sou pego desprevenido, você conhece a minha pior parte. Todas as vezes que eu sou pego de surpresa, ou eu sou afrontado em ambientes que eu não estou Pastor, isso acontece com você constantemente? Hoje mais não. Porque hoje, irmão, antes eu sair de casa, independente se eu vou para um parque de diversão, independente se eu vou para uma fila de banco, o diabo vai usar locais e ambientes para tentar te desestabilizar. E as flechas do ambiente, tem gente que é tão perturbado. Uma vez eu fui tirar a carta de motorista e
Eu era meio desleixado, estava no mundo, né? Mas eu sempre acreditei no poder da oração. Fui tirar de moto, orei. Tinha uma moto, orei, Senhor, eu sei que eu sou um prostituto. Não estudei, não fiz isso, não sei, mas eu sei que o Senhor é poderoso. Cheguei lá, aconteceu o quê? Passei, olha o peito, ó. Passou 2 semanas, roubaram minha moto. Aí tinha que tirar de carta, eu estava tirando A e B, era junto. Aí fui tirar de carta. A pergunta é, eu orei? Tá com a raiva danada de Deus, deixa eu roubar minha moto. Aí eu não orei. Chegou lá, pastor Benjamin, eu sentei, estava uma chuva, cara. Aí eu sentei, o cara olhou pra minha cara, eu falei, bom dia, o cara, para mim não está nada de bom. Oxe, o ambiente me desestabilizou. E aí, pastor? Eu já dirigia. Aconteceu o quê? Reprovei. Não orei. Não calcei. Pastor, mas se era do mundo, Deus ouve a oração. Meu irmão, você acha que você é diferente de quem está no mundo? Porque você está na igreja? Tem gente que peca mais na igreja do que quando estava no mundo. Tu, quando era do mundo, era legalzinho. Depois se converteu, ficou um negócio esquisito, danado, bicho. Aí... Aí tem gente que fala, eu não vou para a igreja porque lá tem gente pecadora. Não vem mesmo, porque aqui dentro, rapidinho, a gente monta uma gangue. Eu não estou aqui porque eu sou santo, eu estou aqui porque Deus está me aperfeiçoando, me lapidando, me conduzindo a uma transformação. Então a oração, ela tem poder. Quando nós oramos, nós calçamos a nossa vida com a base. John Stott, ele destaca que a preparação, e eu achei interessante, pastor Marcos, que eu fiquei preso, porque ele podia falar o evangelho da paz. A preparação do evangelho da paz é uma palavra tão forte no grego, que não se refere apenas à disposição. Há uma briga teológica de muitos teólogos dizendo que quando Paulo está dizendo a preparação, Paulo está dizendo o que ele disse a Timóteo. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado ou preparado. É alguém preparado para entrar no ambiente e levar paz. Mas John Stott, ele diz assim que não é apenas sobre quem tem disposição para evangelizar, andar em territórios. Não é só para quem abre o coração para pisar em novos ambientes e falar do evangelho de Jesus. Não, ele está dizendo que essa preparação é a firmeza e estabilidade que o evangelho produz ao cristão. É a firmeza que me dá para passar em qualquer ambiente. Porque a bota não é um sapato. Irmão, você já saiu num dia de chuva e o sapato encharcou de água, seu pé fica como? Você fica como? Querendo chegar onde? Em casa, tirar o sapato, porque seu pé fica... Eu não sei você, mas... Minha esposa dá risada. Mas quando eu estou com o pé molhado, o meu osso começa a doer aqui, ó. A minha base começa a estremecer. Eu falo, meu Deus do céu, mano. E eu ficar assim, ó. Porque começa a doer na friagem, doer muito. Aí Paulo está dizendo assim, que essa sandália, Caio, ela vai te fazer entrar em qualquer ambiente, e aquele ambiente não vai te tirar sua instabilidade, não vai te desestabilizar, porque uma arma que o diabo faz é tirar a tua paz, porque quando ele tira a tua paz, ele tira a sua, você descontrola. Por isso que Paulo diz, não se embriagueis do vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque o vinho te traz uma vida desordena, mas o Espírito Santo te traz racionalidade. Quem está comigo e pode glorificar a Deus? Então você não sabe qual o ambiente que você vai enfrentar durante o dia. E tem ambientes que traz crítica, tem ambientes que traz rejeição, tem ambientes que traz comparação, tem ambiente que você fica ansioso. É ou não é? Tem ambientes que te mandam uma mensagem de injustiça. Você se sente injustiçado. Era para mim estar fazendo aquilo. Era para mim estar naquela posição. Você está entendendo? Você entrou num ambiente despreparado. E o diabo está onde? Lançando os dardos, amados. Todos os ambientes que você acessar, o diabo vai estar preparado para tirar a tua paz. O problema não é entrar em um ambiente de guerra.
é permitir que a guerra entre dentro de você. Porque calçar o evangelho não vai mudar o ambiente. Calçar o evangelho vai fazer com que o ambiente não entre dentro de você, e nós vamos entender isso. Por quê? O que afunda um barco? São as águas de fora ou são as águas de dentro? Pode estar subindo a tempestade, pode estar batendo, mas se a água não entrar, você não entendeu isso. O que faz você perder a sua instabilidade não são os barulhos que o diabo está fazendo. É você deixar aquele barulho. Ah, pastor, estão falando mal de mim. Deixa eu falar. Se não entrar aqui dentro, eu não vou desmoronar. Aí, pastor, estão falando isso do senhor. Deixa eu falar. Se não entrar aqui dentro, não vai me desestabilizar. Pastor, estão pensando isso de você. Você não vai fazer nada. Deixa eu pensar. Se não entra dentro de mim, não vai me desestabilizar. Observe que as pessoas que mais te desestabilizam são as pessoas que você mais gosta. Bate na mão da pessoa que está do seu lado. Cuidado para o que está fora não entrar dentro. Olhe para mim e diga: o ambiente não determina quem eu sou. Isso aqui é forte. Pare de escolher ambiente por onde você vai passar. Porque a gente quer escolher ambientes. E Deus está dizendo: transforme por onde você passar. Lembra de Abraão e Ló? Abraão olhou para Ló e disse assim: escolhe o caminho. Aí Ló olhou para as campinas. E Abraão, deserto. Mas a bênção não estava no ambiente. A bênção não estava no ambiente. A bênção estava em quem? Em quem? No Abraão. Então não é o ambiente que vai mudar você, é você que vai transformar o ambiente. Aí, pastor, eu fui ali, eu senti o negócio estava pesado. Você é a leveza do ambiente. Porque a paz não está no ambiente. Você calçou ela. Calçou o que? O evangelho. O evangelho está onde? O evangelho traz paz. A paz que excede todo o entendimento. Isso significa, não é sobre mudar a circunstância, é ter paz no meio delas. Não é sobre abaixar a tempestade, é ter paz no meio dela. Não é sobre mudar o diagnóstico, é ter paz no meio do diagnóstico. Não é sobre mudar a empresa, é ter paz naquela empresa. Você pode dar um glória para Jesus? Agora eu vou apertar um pouco mais, posso? Não é mudar o casamento, é ter paz no casamento. Não é mudar os filhos, tem como? É ter paz. É Deus que está dizendo: prepara. Segunda coisa, as sandálias me preparam antes de eu entrar no ambiente. A preparação do evangelho não é apenas conhecer a mensagem, é estar firmado nela. A preparação do evangelho não é apenas conhecer a mensagem. Aí eu conheço a Bíblia. E eu falei isso no decorrer dessas quintas-feiras. Eu falei, é interessante que tem muita gente que conhece a Bíblia. Sim ou não? Tem gente que você vai conversar com ele, até a pessoa que hoje, exemplo, está em situação de rua, uma vida muito debilitada. Aí você vai conversar com ele, ele te dá o quê? Uma aula de Bíblia. Você fala: como é que pode uma pessoa tão conhecedora da verdade chegar numa situação dessa? É porque ele conhece a Bíblia, mas o cinto está frouxo. Tem a espada, mas a verdade do teu caráter está corrompida. Tudo começou por uma mentira. Quem está comigo aqui? A preparação do evangelho não é apenas conhecer a mensagem, é estar firmado nela. É estar firmado nela que você vai permanecer a batalha. Sempre estará pronto para avançar na missão. A minha vida não vai paralisar, porque além de eu colocar o cinto, colocar a couraça, eu estou calçado. Eu tenho instabilidades em qualquer terreno. Pode estar chovendo, eu tenho estabilidade. Pode estar tempestade, eu tenho estabilidade. Pode ter pedra, eu tenho estabilidade. Pode estar no deserto, eu tenho estabilidade. Pode estar quente, eu tenho estabilidade. Por quê? Porque eu estou preparado para qualquer ambiente. Agora, Giovana, o pé está ligado à mente. Interessante isso, né? Porque essa preparação é eu preparar a minha mente para entrar em qualquer ambiente. Quem está comigo aqui ainda? Ninguém coloca uma bota depois que já entrou na batalha.
Primeiro o soldado se prepara, depois ele entra em campo. O cristão precisa entrar, seja no trabalho, seja na igreja, seja no ministério, seja em rodas, seja em festa, ele tem que entrar preparado. Eu brinco, e eu falo isso constantemente, mas isso eu falo de mim. Eu uso minha vida de exemplo, para que você entenda. Existem ambientes e existem alianças que me fazem mal. E não é que as pessoas são mal. Eu sou fraco. Não estou calçado para escutar certo tipo de coisa. Então o que eu faço? Me preparo. Se eu não tenho condições, eu não ligo. Se eu não tenho condições, eu não falo. Você entra na casa dessa sua amiga, sua louca, todas as vezes. E todas as vezes que você entra, você sai de lá como? Aí tu volta de novo. Para quê que você vai? Se você está sem sandália, não vai. Pode ter prego no meio do caminho. E se furar o teu pé, vai corromper toda a tua caminhada. Por isso que Paulo está dizendo, vista, prepare-se, calce, porque se de repente machucar o teu pé, causar bolha, vai atrasar a tua caminhada. Vai atrasar o propósito que Deus tem na sua vida. Olhe para o seu irmão, diga para ele, tem gente que era para estar mais longe do que está. Agora pergunta, por que não está? Porque em determinado momento tentou andar descalço, criou bolha, ou colocou um sapato errado, quis ficar bonito. O evangelho não é boniteza, não é beleza. O evangelho é base. Sabe aquelas mulheres que quer no casamento? Quer crescer uns 2 horas de festa. Ai meu Deus do céu, aí tá com o sapato aonde? Aí tá como? Tá como? Porque beleza não te leva longe. Evangelho é farinha, é simplicidade. Ah, meu Senhor, a morte na panela, traz farinha. Porque a farinha, o veneno tira a paz, mas a farinha corta o veneno. O que é isso? O Evangelho. O Evangelho traz vida. Então não se preocupe com a beleza da bota, se preocupe com a utilidade que a bota tem. Eu falo que antigamente eu queria pregar bonito, que nem Marco Feliciano. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá. Eu tentei umas 2, não consegui. Porque Jesus disse, o evangelho é simplicidade. Fale o que eu vou te entregar, porque o que eu te entregar vai mudar pessoas, vai transformar pessoas. O evangelho é base, não estou falando que ele não é aquilo. Talvez aquilo para ele seja natural. Às vezes vem uns pregadores que eu trago aqui, até mesmo obreiro aqui da igreja, que eu falar, acaba de falar tão bonito, bicho. Pastor Marcelo falando aqui, ele quase que dá aula de português para nós. Ele falou do fluxo de sangue da mulher, que ele falou a cor do sangue que ela estava botando para fora. Eu falei, como é que ele sabe disso? De quantos ml de sangue a mulher bota para fora? E eu falei, homem do céu. Pastor, é dele. O evangelho sempre vai usar a pedra que você tem na tua mão. Porque às vezes nós queremos colocar a armadura de outro, mas não serve em mim. E quando eu descobri isso, começou a aparecer um doido para me ouvir. Olha lá, outro doido está ali, outro ali, outro ali. Com a humildade, porque para ouvir um doido, tem que ser mais doido. Pastor, eu não entendi. Paulo diz que ele usa os doidos para confundir os sábios. É tão louco o evangelho, que o evangelho, pastor Rafael, ele é na medicina e na psiquiatria, é loucura. Porque se você for num psiquiatra e falar para ele assim, eu ouço o que ninguém ouve, eu vejo o que ninguém vê, e eu falo o que ninguém fala, ele vai falar, tá atestado. É doido. Você não pegou, né? Atos 2. Eles ouviram um som, ninguém estava ouvindo, mas eles ouviram. Eles viram línguas repartir de fogo, ninguém estava vendo, mas eles estavam vendo. E eles falavam em outras línguas que eles não sabiam. Meu Deus do céu, é atestado.
Então eu não estou te ofendendo quando eu chamo você de doido. Eu estou falando que a Bíblia fala, nós somos doidos. E para ouvir um doido... E o pior é que o outro doido concorda com o doido. Pronto, é isso. Aí, essa daqui é a doidinha. Brincadeira, viu, Marina? Sabe que eu te amo. Sem você aqui não tem graça. Quem está preparado pelo Evangelho não depende do ambiente para permanecer firme. Eu saí daquela empresa, pastor, porque todo dia eu tinha vontade de vomitar. Você saiu porque os teus pés estavam descalços. Eu saí daquela igreja porque todos os dias eu tinha vontade de brigar. Você saiu porque os teus pés estavam descalços. Você quis entrar de salto alto. E quem anda de salto alto não permanece muito, não aguenta, é desconfortável. Quem está comigo aqui? Aí Deus está dizendo, coloque alguma coisa confortável. O Evangelho não é desconfortável, o Evangelho é confortável. 3. A paz de Deus guarda aquilo que o ambiente tenta atingir. Olha que forte. Coloca para mim Filipenses 4:7 aí. Quem está comigo no telão? Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Ajuda o pastor aqui a pregar. Então, a paz de quem? Que excede todo entendimento. É algo louco. É algo doido. Sabe o que é você abrir o seu armário? Já aconteceu com você? Não tem o que comer. Já aconteceu com quem aqui? Comigo nunca aconteceu. Talvez você pensou que eu ia falar, né? Aí você ia chorar já. Nunca aconteceu. Mas já faltou o que eu queria. Sabe quando você abre e fala, ih, só tem isso, rapaz. Já aconteceu com você? É? Direto, né? Acontece direto. A loucura do Evangelho é alguém que não tem o que comer, abrir e não se desesperar. A loucura do Evangelho é alguém estar no luto de um filho, levantar a voz e dizer, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A loucura do Evangelho, porque a gente acha que o ambiente que nos traz paz. Aí eu vou para a igreja porque é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. O Evangelho não está no ambiente. Uma irmã chegou para mim e falou, pastor, eu tenho vontade de morar na igreja. Aqui não. Porque minha casa é uma perturbação. Então, se tu morar aqui, a perturbação vai vir para cá. Porque a perturbação não está na tua casa. E cabe a frase. Que não. Quem consegue entender o que é loucura do Evangelho? O apóstolo Paulo, ele escreve em Coríntios que a mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas salvação. Para nós é o cerne das nossas reuniões. O que o mundo recebe como loucura, para nós é salvação. É essa paz que excede o entendimento. Está vindo uma pandemia e vai decepar 30% da terra. E os crentes estão bravos porque a igreja fecha. O povo está dizendo vai morrer 30% da humanidade. E o povo, não, a igreja vai fechar. A perturbação do crente era a igreja, não era a pandemia. Quem está comigo aqui? Aí você fala, que loucura é essa? É a paz que excede todo entendimento. Ela não vem da terra, ela não vem do ambiente, ela vem da onde? De Deus. Guardará o quê? E o que mais? Olha! Falei para você, Gi, que a sandália está ligada aonde? Olha o texto. Que o Evangelho da paz guardará. Por isso que Paulo está dizendo, prepare para entrar num ambiente. Como é que eu preparo? Senhor, não deixa eu dar um tapa em ninguém.
Se alguém me xingar, eu quero abraçá-lo. Quando alguém me pedir, eu quero ajudá-lo. Sabe aquelas vezes que você está andando na rua assim? Aí alguém fala, ei, me dá uma comida. Você fala, tchiu. Você faz isso. Faz ou não faz? Eu já fiz várias vezes. Pastor, o senhor não faz, eu faço isso direto. Uma vez eu estava indo na cidade, acho que eu estava até com o Caio. Estava com você? Estava com o seu irmão. Estava com o seu irmão. Eu acho que era. Acho que eu estava com o Kleber. Eu virei a esquina, o cara falou assim, me dá uma marmita. Ele não pediu dinheiro, me dá uma marmita. Eu não. Cheguei na outra esquina, o Espírito Santo falou, você não tem? Oxi. Foi desse jeito que ele falou comigo. Foi desse jeito. Eu não sei você, porque o Espírito Santo ele não incomoda. Nunca use essa palavra. Porque se você falar que ele te incomoda, irmão, é algo ruim. Agora o Espírito Santo me constrange. Uau! Ele não falou nada. Quando eu virei a esquina, ele estava olhando para mim assim, ó. Não tem 15 reais. Voltei, comprei a marmita e falei, olha, filho, não falei que era o que eu tinha passado e falo que não tinha. Entreguei a marmita. E depois disso, pastor, já fiz várias vezes falando que eu não tinha. Quando eu saio preparado, Deus me dá oportunidades para viver experiências que eu nunca vivi. Quando eu saio preparado, eu não brigo. Porque tem um ditado muito forte que fala que quando um não quer, dois não brigam. Quando eu saio preparado, o ambiente que era para ser perturbação se torna um ambiente de paz. Porque eu calcei. Quando eu entro na minha casa preparado e a minha esposa está querendo brigar, eu estou preparado, não vai ter briga. Quando eu entro lá querendo brigar e se ela tiver calçada, não vai ter briga. Sabe por quê? Porque alguém está calçado com o evangelho da paz. E quem tem paz leva paz. Quem tem paz leva paz. Por isso que todas as vezes que a gente cumprimenta o irmão, como é que a gente cumprimenta? É minha paz? Os judeus, quais é a palavra que o judeu usa? Shalom Adonai. Paz com Deus. Paz com os homens. E paz. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. É tão profunda a palavra shalom que está dizendo, é algo firme, há uma ligação do homem com Deus. É algo, porque não adianta eu ter paz com Deus. Não, com Deus eu estou de boa, mas com a minha vizinha, com Deus eu estou de boa, mas com os ministérios da igreja, com Deus eu estou de boa, mas com o meu pastor, com Deus eu estou de boa, mas com o ciclano, não adianta. É paz com Deus, paz com os homens e paz. Porque não adianta você ter paz com Deus, paz com os homens e não ter paz consigo mesmo. Porque o que faz você perder a paz não é o arrependimento, porque o arrependimento gera em você vida e paz. Mas o que tira a tua paz é o remorso. O remorso faz você se suicidar. O remorso faz você chorar e amanhã cometer as mesmas coisas. O remorso te perturba a ponto de você pegar um chicote e começar a bater nas tuas costas, se auto-flagelando, se culpando. Aí Deus está dizendo, não. Quando colocaram lá, e o pastor André deu testemunho na quinta passada, que ele se sentiu esse homem no que ele escreveu para mim. Quando colocaram aquele homem que desceu pelo telhado, Jesus não disse, você está sendo curado. Jesus disse, perdoado são os teus pecados. Porque quando diz perdoados são os teus pecados, trouxe paz para ele, porque ele achava que ele era aleijado. Porque ele era pecador. Ele achava que a consequência da enfermidade estava no erro que ele tinha cometido. Todo mundo pensava isso. Os discípulos perguntou para um cego, Senhor, ele está cego por quê? Por causa do pai, pelo pecado? Que acha que esse homem fez para esse cego? Jesus disse, não é pelo pecado do pai, nem da mãe, nem dele. É para que a minha glória se manifeste. Existe luta que não é pelo teu erro, existe prova que não é pelo teu erro. É Deus querendo te levar, ou te elevar a um nível diferente. Ele quer te mostrar alguma coisa, Ele quer abrir uma porta diferente, Ele quer ter um nível de relacionamento totalmente diferente com você.
Eu tenho que entender o evangelho. E nem todas as enfermidades Deus vai curar. Tem umas que Deus vai permanecer, porque ela é para a honra e glória do nome dele. Quem está comigo aqui? Quem consegue entender que eu tenho que estar preparado para entrar em alguns ambientes? Se coloque de pé no seu lugar. Eu tenho que estar preparado para entrar em alguns ambientes. Quantas vezes quando Paulo está falando em Filipenses, guardará o vosso coração e guardará a vossa mente. Pastor Rafael, quando eu preguei na quinta passada, eu falei que nós vamos colocar a couraça. Ele está falando de um coração na couraça que vai proteger, não emocional. Ele está falando de um coração, de um órgão de extrema importância, que é vital quando ele é atingido. Ele morre, porque o coração, ele pulsa sangue para todo o teu corpo. Sem o coração, o teu corpo não vai ter sangue. E sem o sangue, porque o sangue é o quê? É vida. O coração é como se fosse uma bomba. Não pode estar assim, igual o seu está agora, não pode. Manda em excesso. Tem que ser, ó. Todas as vezes que você acordar de manhã e ver isso aqui, ó, tem vida pulsando no teu corpo, o sangue está correndo. Aí quando eu coloco a couraça, eu estou protegendo esse órgão. Porque se a flecha atingir o meu coração, ele parará de impulsionar sangue. E quando ele parar de impulsionar sangue, os meus órgãos entram em falência. Tudo para. Quando eu coloco a couraça, eu protejo esse órgão. Mas quando eu coloco a sandália, ele não está falando desse órgão, coração. Ele está falando desse órgão, coração. É da tua alma. É o centro das suas emoções. Por isso que ele liga esse coração com a mente. É aquilo que eu maquino, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sofro quando ninguém está vendo, é aquilo que eu no meu travesseiro estou pensando, é aquilo que o ambiente consegue afetar. Por mais forte que você fique, quando alguém lança uma palavra para você, você fica tão angustiado, tão ruim. Quantas vezes eu fui pego despreparado e recebi palavras, não palavras ruins, palavras até automaticamente boas, mas aquelas palavras me feriram. Quantas pessoas têm maldade se você não estiver preparado? Porque se eu não calço, eu não sei quem eu sou, eu não estou firmado. E se eu não estou firmado, o ambiente começa a falar sobre quem eu sou. Aí eu começo a me mover por aquilo que eles estão falando. Já não me movo por aquilo que Deus me deu. Já não ando mais segundo os talentos e as ferramentas que Deus colocou na minha mão. E eu começo a me movimentar agora porque eu fui ferido, eu estou descalço. Machucou, eu estou mancando. Eu não estou conseguindo caminhar. Mas quando Paulo está dizendo essa paz guardará a vossa mente, no grego essa linguagem é uma linguagem militar. É como um soldado protegendo os portões de uma cidade. É o ambiente tenta lançar medo, mas a paz guarda. O ambiente lança ansiedade, mas a paz guarda. É como guarda na porta. Aqui, Antônio, eu sou o seu guarda. O pastor Rafael é o Satanás ali. É que vocês estavam querendo chorar, eu não gosto disso. Eu gosto de brincar que é para chorar. Chora dando risada. Aí o pastor vai e lança uma palavra. Rapaz, você tocou esse baixo, hoje não escutei nada. Ô baixo velho ruim. Parece violão de nylon. Alguém falou isso pra você essa semana? Lança uma flecha. E se nós não tiver preparado, a flecha entra. E a outra pessoa que lançou, não lançou na maldade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Às vezes é natural, é algo. Eu olho para o Cid e falo, Cid, sapato zoado. Eu falo no Cid porque ele tem mania de falar. Ele fala, a Ju fala que ele fala demais. Mas é algo natural e não é maldade. Ele falou. Quando foi ele falou isso mesmo. Não acredito não. Mas o erro não está em quem fala. O erro está em mim. Que estou descalçado. Às vezes eu não estou no dia mal, bom.
Aí o Caio vem e... pô! Pastorzão, que mensagem ruim, o culto acabou meia-noite. Uma coisa natural, uma crítica que eu recebo direto. Mas naquele dia eu estava como? Descalçado. Atingiu meu coração. Rafael falou do ontem e ele estava descalçado. A mente dele estava desprotegida, porque os pés estavam cansados. A flecha entrou no coração. Aí você começa a ser aquilo que você interpretou, porque talvez nem é uma verdade, mas você interpretou aquilo. Você entendeu porque você está machucado, e quem está machucado, cada vez que toca, dói mais. Aí Deus está dizendo: eu quero que você acorde amanhã cedo. É Deus falando com você agora. Prepara para entrar nos ambientes. Não entre de qualquer forma, não entre de qualquer jeito. Para entrar na empresa que você é o dono amanhã, prepara as suas sandálias. Declara que aquele ambiente vai ser um ambiente de bênção, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. É Jesus olhando para Pedro: Pedro, eu sou a rocha, você é pedrisco, mas sobre essa rocha eu edificarei. Sabe o que é edificar? Colocarei de pé sobre a rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus.